E aí deixa eu voltar com o Saravalli, até para a gente seguir aqui com as perguntas e seguir com as análises do Saravalli, porque o evento da semana foi justamente a reunião do Fed, né, que cortou, mas o famoso corte hawkish, né, Saravalli? E você trouxe o gráfico aí pra gente, o gráfico, não do Saragráfico, mas o gráfico de pontos do Federal Reserve, trazendo aí uma análise das expectativas, né, Saravalli? Isso aí mexeu bastante com o mercado, trouxe muita repercussão essa revisão aí do gráfico de pontos, né? Até eu digo que esse é o gráfico mais importante da semana, do mês, do ano, né? O gráfico mais importante do mundo. Mas entre nós, o Felipe, que não nos escuta, mas como o gráfico é ruim, né? Como o gráfico de pontos, ele dificulta um pouco a compreensão. Mas, enfim, ele é o gráfico mais conhecido, talvez, no mundo, ou certamente o mais comentado no mercado financeiro mundial nessa semana, tá? Então, aqui a gente tem, na verdade, um compilado de dois gráficos. A gente lembra que a cada 3 meses, né, eles apresentam, o Banco Central americano apresenta esse gráfico aqui, então ele está compilado dessa última reunião de dezembro e também da reunião anterior de setembro, né? E aí a gente volta para aquela música, quanta coisa mudou, né? Quanta coisa mudou não só aqui no Brasil, mas também na decisão do Fed. A gente teve, o que a gente consegue ver aqui, né? Cada bolinha dessa é a opinião de um dirigente do Fed para os próximos anos, então não é uma decisão específica, mas o que ele espera, aonde vai estar os juros, onde vão estar os juros em 2025, 26, 27 e no longo prazo. A gente vê uma dispersão muito grande. Mas no curto prazo, o que a gente consegue ver naquela linha ali? A gente tem a mediana, né, das projeções, ou seja, seria o consenso não do mercado, mas entre os dirigentes, né, entre os membros que votam nas decisões do FONC, né, do Comitê de Política Monetária lá nos Estados Unidos, e a gente consegue ver que, de fato, piorou, né, as projeções, ou seja, eles acreditam que, de fato, a taxa de juros ela vai cair ao longo de 2025, 2026, mas uma trajetória muito mais branda do que a gente esperava, isso há 3 meses atrás. Então, muita coisa mudou, de fato, da última reunião que foi apresentado esse gráfico, né? Não a última reunião de fato Fed, mas a última reunião que foi apresentado esse gráfico, para essa última reunião dessa quarta-feira, tá? Então, é isso que a gente consegue ver nesse gráfico. Por quê? Porque principalmente a inflação, né? Seja o CPI, seja o PCI, qualquer outro indicador, a gente não espera que vá também caminhar para o centro da meta já no curtíssimo prazo. Então, é basicamente esse recado. Lembrando que, como o Will falou, também o PIB deve continuar rodando na casa aí próxima dos seus 2% ao longo dos seus próximos 2 anos, com uma taxa de emprego ainda bastante alta, ou seja, desemprego bastante reduzido por lá, atividade econômica muito forte, e a gente teve essa revisão. Com isso, com todos os fatores, fator Trump, outros fatores, né? Até fazendo aqui uma provocação, eu deixei um vídeo, Felipe, na minha rede social esses dias, né, falando assim, pô, a gente fala muito, culpa do governo, é difícil de medir aqui no Brasil se 100% da culpa do nosso câmbio é do governo atual, enfim, mas a gente sabe também que existe uma parcela, como até o Will comentou, uma parcela é do dólar em relação a outras moedas. E esse fator aqui, esse gráfico, também justifica, pelo menos no curtíssimo prazo, né, uma parte da nossa desvalorização do nosso real, valorização do dólar, né? Quanto mais o dólar, a taxa de juros vai permanecendo alta por lá, né, os investidores vão procurando ativos dolarizados, enfim, esse é o recado, tá bom? Então, esse é o famoso gráfico de pontos, agora ilustrado e também comparado com a reunião anterior, tá? E, de novo, é um gráfico difícil de entender, às vezes, né, ele fica muito poluído, de certa forma, mas é o gráfico, para mim, mais importante do mundo para você entender qualquer investimento, seja no Brasil, seja nos Estados Unidos, tá? E aí, no próximo gráfico, a gente tem uma outra curiosidade, que é uma pergunta. Um dos principais investimentos desse ano 2025 foi a Bolsa Americana, né, para o brasileiro que soube diversificar seu portfólio, seja através de um ETF aqui no Brasil, seja através de uma Bolsa Americana mesmo, seja através de outros ativos dolarizados, mas a famosa diversificação funcionou e funcionou muito bem esse ano. Outro ativo também que se valorizou bastante nesse ano foi o próprio ouro, né? E aí começa a se perguntar qual que é a projeção, onde vai estar o ouro, Marco, no final de 2025, né? Alguns são mais otimistas, outros nem tanto, né? Outros falam não é um fator cambial, de moeda, enfim, pessoal. Lembra que qualquer ativo, mas principalmente os ativos escassos, né? Isso vale talvez até um pouco para o Bitcoin, né? Dizem que tem as suas
relações aí com o ouro, enfim, algumas definições, mas o ouro a gente sabe que é um ativo muito escasso, né? Ou seja, a gente não encontra com facilidade ao redor do mundo e a gente tem uma demanda crescente. O que mostra esse gráfico aqui? Esse gráfico é um gráfico do Goldman Sachs, né? E ele falou o seguinte, ó, parece, segundo as contas do Goldman Sachs, que o Banco Central Chinês está comprando 10 vezes mais ouro nesse exato momento do que ele publica, né? Então isso pode estar acontecendo com a China, a gente vê diversos bancos centrais ao redor do mundo aumentando sua reserva por ouro. Então, vários motivos, né? Mas ao longo de 2024 a gente viu isso e deve acontecer ao longo de 2025 também. Por isso que tem muitos investidores ainda bastante otimistas com o ouro. A minha sugestão como analista, como estrategista, sim, tenha uma parcela, mesmo seja pequena, o ouro funciona aí como uma bela proteção patrimonial, né? Então, se continuar essa demanda muito forte, como é o caso da China, esse é um estudo do Goldman Sachs, ele está falando assim, ó, o que a China está apresentando para o público, né, não é o que de fato eles estão comprando, estão comprando muito mais ouro, estão aumentando sua reserva, até por conta dessa preocupação em relação a essa possível trade war, enfim, guerra que possa, né, uma competição maior com os Estados Unidos que possa, enfim, fortalecer ao longo de 2025, tá?